Lucas, capítulo 16, versos 22 e 23. Na NVI, lemos assim: Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Até aqui, amém? Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus. Precisamos da Tua companhia, Espírito Santo, do Teu agir nas nossas vidas. Trabalha nossa mente e coração. Oh Pai, como precisamos destas palavras, como precisamos do Senhor, como precisamos aprender de Ti, para embasar as nossas vidas, para sermos fortalecidos na graça, no amor e na bondade do Senhor. Então, meu Deus, faz assim. Ajuda-nos mais uma vez a receber, aprender e colocar em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. O paraíso nos aguarda. Vejam, irmãos, o futuro gera uma grande expectativa no coração de muita gente, da maioria das pessoas. Para muitos, o futuro pode trazer inquietação e medo. Para outros, no entanto, ele pode trazer paz e sossego, sabendo que o melhor virá, sabendo que o melhor está por vir. Isso traz paz, isso traz sossego. É saudável conhecermos bem o que Deus nos reserva para o futuro. É preciso conhecer. E a partir desse conhecimento, nós podemos descansar o nosso coração. Descansar nas promessas do Senhor. Confiar nele e não ter medo do futuro. Existe vida após a morte. Vários argumentos reforçam a doutrina bíblica de que existe vida após a morte. Não é só uma teoria ou filosofia. A própria experiência humana mostra que as pessoas creem na vida após a morte. É histórico. Agora, a vida do ser humano tem uma finalidade, irmãos, que vai além da vida física. Não pode ser só isso aqui. Não pode ser só esse trabalhar e a vida se esvaindo. Tem que ter um sentido maior. Tem que ter algo além disso. Tem que ter uma finalidade superior, uma razão de ser, de existir. Não fomos feitos apenas para comer, beber, dormir e trabalhar. E de novo comer, beber, dormir e trabalhar. Tem que ter uma razão da nossa existência. E há um governo moral dentro de nós, ao que se chama consciência, que trabalha em nós e no crente, alinhado à vontade de Deus, na maioria das vezes, outras não, mas que trabalha em nós, nos impõe e estabelece limites, que cria cercas até onde podemos ir ou não. Isso está em nós, excede ao material, não tem no animal, não tem em qualquer outro ser da natureza, mas tem no coração do homem. A alma e o espírito são imateriais, não podem ser palpáveis, são indissolúveis, não se destroem. Portanto, a vida continua após a morte. Se existe algo que não será destruído, então a vida continua depois desta vida aqui. O ser humano crente em Jesus Cristo é imortal. Somos imortais, meus irmãos. Isso é sustentado na palavra de Deus. Mas somente Deus possui a vida total. Somente Deus segundo o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 1 e 17, somente Deus é imperecível e imortal.
Ele é a fonte da vida eterna. E é só Ele que pode dar vida eterna. Porém, o crente possui imortalidade a partir da conquista de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Paulo, falando agora na segunda carta a Timóteo 1:10, diz que Cristo, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Cristo venceu a morte e, tendo vencido a morte, deu-nos também a possibilidade de sermos eternos, ressuscitar e viver para sempre. Mas e em seguida da morte? Para onde vão a alma e o espírito? Vamos aprender um pouco mais hoje, encerrando esse trecho de Lucas 16, de 19 a 31, sobre o estado intermediário dos mortos. Também vamos olhar, então, primeiro para o que não é o estado intermediário, depois o que é esse estado intermediário, e vamos olhar um pouquinho para a Escritura sobre o Sheol ou Hades ou Hades antes e depois da cruz. Então, em primeiro, o que não é o estado intermediário da alma. Sheol ou Hades ou Hades é lugar do perverso. É para lá que vão os ímpios após a morte. E lá aguardam para o juízo final. O Sheol é lugar de tormento, de trevas e de separação. Lembram do rico da história? Ele está em tormento, desejando que Lázaro molhe a ponta do dedo. Ele está separado, lembram? Tem um grande abismo entre eles, mas não só. Ele está separado da sua família e deseja que Lázaro vá até lá para avisá-los, para que não venham para aquele lugar de tormento. Sheol é o nome hebraico, lá no Antigo Testamento. Hades ou Hades é o nome grego, porque é grego o idioma, a língua do Novo Testamento. Então são a mesma coisa. Mundo inferior significam mundo dos mortos, sepultura, inferno, cova, significam tudo isso. Então o que ele não é? Não é o purgatório. O purgatório é uma doutrina católica romana que diz que o Sheol, Hades, é um lugar de prova ou de segunda oportunidade. Para quem? Para as almas que não conseguiram se purificar enquanto aqui, para irem para o céu. Dizem que é uma forma destas pessoas, desses mortos, serem provados e passarem por uma purificação. Essa doutrina não tem base bíblica. Se o purgatório existisse, então a obra de Jesus estava incompleta. Mas a Bíblia diz que ele foi o sacrifício perfeito. Ora, perfeito quer dizer não precisa mais nada. Ninguém mais precisa oferecer nada. Tanto que em Efésios diz, é de graça. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, é pura graça de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pura graça de Deus, porque Jesus naquela cruz expiou o sacrifício perfeito. Se precisássemos passar, esperar, aguardar para nos purificar, Cristo não teria sido suficiente. Isso não é verdade. Ele é o Cordeiro de Deus, disse João, que tira o pecado do mundo. Então, essa doutrina não se sustenta biblicamente. A nossa salvação eterna é garantida aqui, na vida física, enquanto estamos aqui.
depois da morte física, resta a ressurreição. Porém, lá em Daniel, no livro de Daniel 12 e no verso 2, diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Não tem meio termo, não tem sala de espera. O que mais não é esse estado intermediário? Você talvez ouça ou já ouviu falar no Limbus Patrum, uma outra doutrina romana, como se fosse a orla, a borda, a praia do inferno. Não é lá, mas é a beirada do inferno, onde creem os teólogos católicos romanos estão ou estavam os pais, os santos da fé, e que Cristo teria ido até lá e resgatado essa gente e transladado com eles. Por isso, Limbus, borda, patrum, paz. Não é bíblico, esta doutrina também não se sustenta. Não é isso, esse estado intermediário. Também não é o Limbus infantus, ou seja, a orla infantil, a praia das crianças, que acredita a doutrina católica romana que é um lugar onde ficam as crianças que não foram batizadas, não batizados, e ali permanecem neste Limbus infantus. Não é, portanto, isso. Por outro lado, não é um lugar para reencarnações. Não é um lugar de migrações e perambulações espaciais, como se diz por aí. Não é isso. A doutrina espírita usa parte desse texto que nós lemos aqui de Lucas 16, dos versos 22 e 23, para afirmar que os mortos podem ajudar os vivos. Quando eles dizem que vão consultar alguém que já se foi, usam esse texto, por exemplo, como base. E isso não é o que Jesus nos ensinou, mas Jesus declarou que era impossível que Lázaro ou qualquer um outro que estivesse no paraíso saísse de lá para entregar um recado à família do rico. É impossível. Os mortos não podiam sair dos lugares onde estavam para se comunicarem com os vivos. Portanto, não há possibilidade de comunicação com os mortos, porque não é de sinais que o povo precisa. As pessoas podem ser movidas por sinais, mas conforme a palavra diz, cedo se esquecem do amor e da misericórdia de Deus. Portanto, não é este o lugar, não é para isso. Vejam, essa doutrina é anulada pela Bíblia Sagrada. Dizem até, para justificar a reencarnação, João 3:3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, naquela conversa, Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É claro que não sustenta a reencarnação. Jesus logo dirá que é preciso nascer da água e do Espírito. Ele está falando da água que é a palavra de Deus, a pessoa dele mesmo que disse que era a água da vida, e o Espírito que regenera, gera de novo, não faz uma reforma, mas gera outra vez para a glória de Deus. Essa doutrina, portanto, é anulada totalmente pela Bíblia Sagrada. Jó capítulo 7, verso 9 e 10. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar, à sua habitação, não mais o conhecerá. Não existe, portanto, essa volta, essa reentrância, como se diz por aí. E de acordo com Jesus, o que foi que Abraão, representando o próprio Deus, respondeu para o rico? Que os irmãos dele, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o lugar intermediário não é o purgatório,
não é limbus patrum ou infantus, e não é lugar para reencarnações. Isso tudo não é o estado intermediário. Então agora, o que é o estado intermediário? É uma habitação espiritual, fixa, porque não fica mudando de lugar, e temporal, temporária, porque não é para sempre. Biblicamente, o estado intermediário é uma existência entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado. Todos ressuscitaremos em nome de Jesus. Inclusive os que não morreram no Senhor ressuscitarão também. A palavra diz que a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Todos terão que comparecer perante o Supremo Juiz. Todos. Até a morte e ressurreição de Jesus, esse lugar eram 3 partes. O Sheol ou Hades, um abismo e o seio de Abraão ou o paraíso. Eram 3 partes, até a morte de Jesus na cruz. Depois mudou isso. O Sheol ou Hades é o lugar a que Davi se refere quando fala das perseguições que sofria. A aflição dele era tão grande que, como ele diz, eu me senti no inferno. Eu me senti atormentado. E aí, Salmos 18 e o verso 5, ele diz: as cordas do Sheol, ou em outras versões, as versões Almeida, cordéis de morte, cadeias do inferno, cadeias infernais me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Esse estado intermediário é vivido, portanto, num lugar, não é na imaginação, é num lugar específico, espiritual, onde as almas e os espíritos ficam e permanecem ali até que os seus corpos físicos sejam ressuscitados. Este, portanto, é o estado da alma e do espírito fora do corpo, aguardando o quê? O tempo em que vão comparecer diante de Deus. Quem parte agora no Senhor está lá nos braços do Pai Abraão, no seio de Abraão, aguardando Deus chamar. Portanto, esse lugar é uma habitação espiritual. Agora, é também um lugar de consciência e de ação racional. Jesus descreveu esse lugar. No Hades, onde estava, o rico conversa com Abraão, representando Deus, que tem Lázaro ao seu lado. Lázaro está lá numa boa, lembram? Lázaro está tranquilo lá, sendo consolado. Mas o texto que lemos diz que eles estão em lados diferentes, totalmente diferentes. O apóstolo Paulo descreve um lugar assim. Ele, referindo-se aos salvos, ele diz que esse é um lugar de comunhão com o Senhor. Segunda aos Coríntios capítulo 5, versos 6 ao 9. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor, viver em união com o Senhor, em unidade com Ele. Paulo, de novo, em Filipenses 1, versos 21 e 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. A Bíblia diz, e já vimos um pouco disso, que este lugar é lugar de consolação. Lembram o que disse Abraão? Agora ele é consolado. Esse lugar é o seio de Abraão, ou o paraíso, como diz Paulo, por exemplo, na Bíblia, ou como diz Jesus ao ladrão que estava ao seu lado na cruz. Em verdade, ou seja, verdadeiramente, eu te afirmo, hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus.
Mas esse não é um lugar neutro, um lugar do tanto faz. Por isso Jesus identificou, deu nomes, que é para sabermos a respeito deles. Mas esse lugar, que é de consolo, é também lugar de tormento. E se ele é lugar de tormento, não teria razão de ser se não tivessem consciência quem está lá. Quem está lá vai sentir dor, sede, tormento. Entendem? Então é um lugar onde se tem consciência. Senão, tanto faz como tanto fez. Mas não, o rico implora. Manda Lázaro com a ponta do dedo molhada. É um lugar de plena consciência. Portanto, não é um lugar de repouso inconsciente. Tem atividade lá, mas os mortos não podem sair daquele lugar. Não podem deixar aquele lugar. Estão retidos lá até a ressurreição dos seus corpos, até serem chamados, convocados pelo Senhor. A Bíblia fala dos crentes que falecem como os que dormem no Senhor, mas não um sono inconsciente, mas de repouso, de descanso. Dormem no sentido de descansar no Senhor. Portanto, é lá, nesse lugar, inclusive, lembramos que Lázaro foi consolado. O nosso texto no verso 25, Abraão diz: agora, porém, ele está sendo consolado aqui. Voltando aqui em Lucas 23, 43, foi para o paraíso que Jesus prometeu levar o ladrão que se converteu na cruz, que reconheceu esse homem, não tinha pecado nenhum, dizendo para o outro: nós temos por que estar aqui, mas este homem não. Senhor, ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, eu afirmo, ou então em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Foi no paraíso que Estevão pediu para que o Senhor o recebesse. Atos, capítulo 7, verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Paulo fala de uma experiência nesse lugar. Segunda carta aos Coríntios 12, versos 2 até 4, Paulo diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Esse lugar existe e ele, portanto, também é conhecido como paraíso. E é para o paraíso que nós vamos, amém? É para lá que nós vamos. Portanto, está aí, meus irmãos, o que é o estado intermediário? É uma habitação espiritual, é um lugar definido, e é um lugar de consciência. Por último, eu quero lhes falar sobre o Sheol, Hades, antes e depois da cruz. Dividia-se em 3 partes distintas antes do Calvário. A primeira parte era o lugar dos justos, chamada paraíso, como já vimos. Ou ainda, seio de Abraão, ou lugar de consolo. A segunda parte era a parte dos ímpios, o lugar de tormento, o lugar onde estava aquele rico. E a terceira parte ficava entre a parte dos justos, o paraíso, e a parte dos ímpios, o lugar de tormento. E é identificada como abismo, lugar de trevas, lugar de prisões eternas, poço do abismo. Essa é a terceira parte. Lembrem o que disse Abraão
ao rico em Lucas 16, 26, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Agora Pedro vai falar sobre este lugar. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2 e verso 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Até os anjos castigados por Deus estão lá aguardando a chamada, no abismo. Não no lugar de consolo, no abismo, no poço do abismo. É nessa terceira parte, o abismo, que foi aprisionada uma classe de anjos caídos. E essa classe de anjos não sai desse abismo, senão quando Deus permitir na grande tribulação. Em Apocalipse 9, de 13 ao 15, ficamos sabendo. A Bíblia diz em Apocalipse, nesse mesmo trecho, de que alguns pedirão a morte, procurarão a morte, mas olha o que diz: a morte vai correr deles, a própria morte se esquivará deles, não conseguirão a morte. Portanto, é um tempo de trevas, um tempo tenebroso, e esses anjos estão lá. Judas, em sua carta, no verso número 6, diz: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Palavra de Deus, Escritura Sagrada. Portanto, isso era antes do Calvário. 3 lugares, lembram-se? O paraíso, ou o seio de Abraão. O segundo, o lugar de tormento. E no meio dos dois, o abismo, o poço do abismo, o lugar de trevas. E depois da cruz, e depois do Calvário, o que aconteceu? Cristo, em sua morte, provocou uma mudança enorme dentro do mundo das almas e dos espíritos dos mortos. Quando Cristo enfrentou a morte e a sepultura e venceu a morte, ele fez uma mudança radical no Sheol, no Hades. Pode chamar de inferno, não tem problema. A parte do paraíso, ele levou consigo. Foi transladada com ele para o céu, na presença de Deus, separando completamente das partes inferiores, que lá permaneceram, o lugar de tormento e o abismo, ou o poço do abismo, permaneceram lá, onde continuam os ímpios que morrem. Efésios, capítulo 4, dos versos 8 ao 10, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, ou acima e além dos céus, para encher todas as coisas, para completar, para a plenitude. Jesus fez um estrago no inferno. Ele levou o cativeiro, e esse cativeiro aqui, não entendam como aquele onde ficam escravos. Gente, não, esse cativeiro estavam lá santos homens de Deus, mulheres de Deus, cativos, aguardando, esperando pela consolação final do Senhor, pelo julgamento do Senhor. É como se Jesus dissesse, e a Bíblia em outro trecho diz que ele pregou aos espíritos cativos, mas esse pregou, na verdade, olhando lá na origem, ele anunciou. Jesus aparece naquele lugar, imagina o estrago que ele fez lá, porque para a maldade era como se dissessem: o que é que você
você faz aqui, Filho de Deus? Só podem vir aqui os mortos, aqui é lugar de morto. E ele diz: é por isso que eu vim, mas hoje é o terceiro dia, e eu estou ressuscitando. E ele toma as chaves da morte e do inferno, não literalmente, mas para dizer, ele é Senhor, ele abre e ele fecha, e leva consigo o cativeiro para junto do trono de Deus. Mudou tudo, transformou tudo. O apóstolo João, em Apocalipse 1, no verso 17 e 18, quando estava em Pátimos e foi arrebatado aos céus, tem uma visão. João vê o Cristo glorificado. João vê aquele cujos cabelos eram alvos como a branca neve, cujos olhos eram como chamas de fogo. João vê o Cristo glorificado e diz: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Não era mais o Jesus ensanguentado que João lembrava, não era mais o Jesus em cuja face tinha sido esbofeteada e batida, o Jesus raquético que já havia noites que não dormia nem se alimentava. Não, mas era o Cristo glorificado, cuja voz era como o som de muitas águas. João diante dele olha e cai aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é Senhor sobre a morte e até sobre o inferno. A alma dos ímpios permanece no lugar de tormento. Somente os justos, os salvos, desfrutam dessa mudança que Cristo fez. Não estamos aqui, meus irmãos, apenas de passagem. É muito significativo tudo isso. E quando esse quando esse estado temporário acabar, os salvos no Senhor, os justos, viverão para sempre com o Senhor, num novo corpo glorificado, ressurreto pelo Senhor. Quero passar algumas considerações, algumas anotações finais. Não vivemos aqui sem um propósito. A vida aqui tem um propósito elevado. Não estamos aqui de passagem e num dado dia e daqui partimos e fim da história. Não é assim. Não é um ponto final. Não será desse jeito. A morte para o crente é só o começo de uma vida maravilhosa ao lado de Deus. Primeiro, no paraíso, sendo consolados por Deus. Que maravilhoso dia será, meus irmãos, que maravilhoso dia será. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Ele trará, ressuscitará e trará juntamente com ele, na presença do Pai, aqueles que dormiram nele. Fortaleça a sua fé através do entendimento destas palavras, e que isso gere segurança no teu coração. Além de renovar a nossa esperança, essa é a garantia, meus irmãos, de que terminada a vida aqui, estaremos com o Senhor para sempre. Primeiro no paraíso, sendo consolados por Deus, abraçados pelo Senhor, aguardando o dia para estarmos diante dele e vivermos com ele para sempre. Depois do paraíso, compareceremos diante do Senhor Jesus para o tão aguardado convite. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25 e o verso 34. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que o Senhor renove a sua esperança com essa palavra.